Paz do Senhor, tudo bom? Eu sou Marlene Mello e mais uma vez eu convido você a abrir a Bíblia junto comigo. Vamos lá? Eu gostaria de perguntar se você já se inscreveu no meu canal do YouTube. Você que tem acompanhado os meus vídeos, vai assistir esse agora, ainda não se inscreveu? Se inscreve lá. Com certeza é uma participação e uma interação abençoada. Vamos lá? O texto hoje nós vamos trabalhar um profeta no grupo de profetas maiores, um ministério mais extenso, o profeta Jeremias, capítulo 29. Vamos lá? Jeremias 29. O texto, vamos beber um pouquinho de água, tá muito quente hoje. Olha que gracinha essa caneca, viu? Diz assim, Jeremias 29. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém. Presta atenção. Essa carta vai sair de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Prestou atenção nesse versículo 1? Tem bastante conteúdo nesse primeiro versículo, porque o texto vai dizer que são as palavras da carta que Jeremias. Então, se mencionou que Jeremias está enviando a carta saindo de Jerusalém, então Jeremias não foi levado cativo para a Babilônia, certo? E ela vai com um destinatário, que são os anciãos do cativeiro, também os sacerdotes, os profetas e todo o povo. Então, todo mundo, desculpa a expressão, todo o povo que estava ali levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, eles teriam acesso a esse conteúdo dessa carta, tá? E por que todo o povo precisava ter acesso ao conteúdo dessa carta? A gente vai entender. É uma mensagem assim bem rica, né? Que foca exatamente a forma que Deus ele age com os filhos dele. E muitas vezes nós, como igreja, a gente quer questionar, achando, né, por quê? Por que dessa forma? Por que teve que ser esse método que Deus usou? Mas eu e você, nós vamos entender nessa mensagem que Deus, como sempre, pela sua soberania, sabe o que está fazendo. E aí a carta ela é enviada, vou pular para o versículo 4, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha agora o conteúdo dessa carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Para não ter nenhuma sombra de dúvida, quem é o Senhor dos Exércitos? O Deus de Israel. O Deus que o povo que estava agora cativo em Babilônia, né, quis desprezar, quis dividir, quis dar glória para esse Deus e também para os deuses estranhos. A todos os que foram transportados, olha Deus falando, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Sabe o que eu aprendo aqui? Nessa fala, né? O próprio Deus se revelando ali para Jeremias e sendo transportado para essa carta, essa revelação, essa profecia. Deus dizendo assim: eu fiz transportar vocês que tinham tudo para serem felizes em Jerusalém, tinham um templo, tinham a pátria, né? Vocês têm um Deus que é soberano, é todo poderoso. Então, eu fiz transportar, fui eu mesmo, tá? Que permiti que Nabucodonosor entrasse com o seu exército, invadisse Jerusalém e em 3 levasse o povo de forma abusiva mesmo. Tinha Deus por trás disso? Sim. Tinha a mão de Deus? Sim. E Deus está falando de uma forma bem clara aqui. Eu fiz transportar. Então sou eu que permito, sou eu que dou a ordem, quando eu vejo desobediência, quando eu vejo rebeldia, quando eu vejo insubmissão, quando eu vejo infidelidade, quando eu vejo negligência, quando eu vejo falta de arrependimento.
eu permito. Vamos lá? Versículo 5. Aí a carta, o conteúdo continua dizendo: edificai casas, construir casas e habitai nelas. Peraí, vai dar tempo disso? Edificar casa e ainda morar na casa? Vai dar tempo para isso? Continua. Plantai jardins e comei o seu fruto. O que Deus estava falando ali através de Jeremias? Deus estava dizendo: olha, esse lugar aí que eu permiti, essa luta, essa prova, esse aprendizado, esse momento em que caráter de muitas pessoas vão ser moldados, mentes vão ser moldadas, vidas vão ser moldadas, tem um tempo determinado por mim, Deus falando. Vai ter tanto tempo que vocês podem construir casas, vocês podem habitar nas casas, vocês podem plantar, que a árvore vai crescer, que o fruto vai nascer, que o legume vai nascer. Versículo 6. Tomai mulheres e gerai filhos. Opa, casar. A mulher ainda vai ter tempo de gerar filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos. Ou seja, vocês vão dar as vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Epa! Então Deus está dizendo assim: olha, o tempo que vocês vão ficar lá não vai ser um tempo tão curto, vai ser um processo, vai ser um período de aprendizado em que a vida vai continuar, só que de uma maneira diferente, porque vocês não souberam valorizar o Deus que vocês tinham em Jerusalém. O templo que vocês tinham para adoração, como local de adoração, em Jerusalém. Vocês não valorizaram a soberania de Deus, o amor de Deus. Então agora vocês vão aprender durante esse tempo, mas a vida não pode parar. Vocês não vão poder ficar trancados dentro do quarto chorando por causa da luta, por causa da prova. Vocês não vão ficar deitados no escuro, vocês não vão ficar de braço cruzado, não vão parar de orar, não vão parar de jejuar, não vão parar de clamar, não vão parar de caminhar. Vocês vão continuar a vida de vocês, mas vão estar no processo de aprendizado. E aí ele diz assim, porque ele vai dizer assim, ó, para que tenhas filhos e filhas. Ele está falando, até netos vocês vão ter. Vocês vão pegar vossos filhos, dai a vossas filhas a marido para que tenham filhos e netos. Vocês vão ver até netos. Versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E não adianta ficar brigando, ficar ranzinzo, ficar de bico, ficar chutando balde, ficar de cara feia com todo mundo porque tá na luta, porque tá na prova, porque tá enfermo, porque tá no vale, porque tá na cova, porque a tempestade balançou o barco. Não, porque tem tudo a soberania de Deus por trás e a permissão de Deus. Então não vai adiantar ficar guerreando porque está passando por esse processo. E Deus está falando, tu vai procurar a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Dentro dessa luta, você vai ter que ter paz com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, com sua vizinhança, com o seu cachorro, com o seu gatinho. Você vai ter que buscar a paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós. Nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Aí, isso aqui tem um peso muito grande dentro do que a gente está falando em relação a ser provado, período de prova, período de luta, porque é exatamente nesse período que muitas vezes se levantam falsos profetas, falsos adivinhos, mensagens falsas a respeito de nós, sonhos mirabolantes, que vem tudo tentando nos beneficiar, e Deus está falando assim, ó, e não dê ouvido aos profetas que vão dizer, eis que a tua vitória chegou, eis que o teu cativeiro acabou. Não acabou não, você ainda não foi tratado, você ainda é a mesma pessoa, aí Deus vai dizer o tempo certo, não é você que vai dizer o tempo certo. Então ele está dizendo, não se engane com os profetas, não dê ouvidos aos adivinhos, não dê ouvido aos sonhos que sonhaste, porque vai chegar a gente e falar assim, ó, eu vi uma corrente quebrando, eu vi uma porta se abrindo, eu vi uma mala na sua mão, então acabou a sua prova, você está saindo dessa luta. Deus falou? Então muito cuidado,
com quem chega perto de você e fala: a tua prova acabou, a vitória chegou. Deus está dizendo, se o tempo dele determinado ainda não chegou para a transformação, para o aprimoramento da tua vida, do teu caráter, né? A tua conduta espiritual, se você ainda não chegou no formato desejado por Deus, ele vai continuar trabalhando na sua vida. Não dê ouvido a falsos profetas e adivinhos, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor. Aí o Senhor vai dizer para você não dar ouvido, porque ele já determinou o tempo. Certamente que passados 70 anos na Babilônia, amados, presta atenção, eu estou falando um contexto de Babilônia, não estou dizendo que a tua prova é uma prova de 70 anos. Aqui houve o contexto de 70 anos, que eu não vou entrar agora. Ele vai dizer que passados 70 anos vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Qual é a boa palavra que Deus tinha falado? Tornando-vos a trazer a este lugar. Ou seja, eu trarei vocês de volta para o lugar que vocês poderiam nunca ter saído. Mas por vocês serem zombadores, debochadores, a palavra fugiu agora, meninos demais, pessoas que estão há tanto tempo no meio, né, da igreja, mas não cresce, não amadurece, vive na mentira, não tem a mente de Cristo, pessoas que complicado se relacionar, e Deus, ele começa a apertar. Amado, se você vê alguém sendo moldado por Deus, sendo trabalhado com Deus, não põe a mão, nem ore por essa pessoa. Por quê? Porque Deus está trabalhando o caráter dessa pessoa, a mente dessa pessoa, e muitas vezes eu e você queremos ajudar, e Deus está falando, não, porque vai chegar o tempo que eu vou voltar e eu vou trazer essa pessoa já diferente, madura, transformada. Não vai ser mais uma pessoa debochada, não vai ser mais uma pessoa mentirosa, não vai ser mais uma pessoa mau caráter, não vai ser mais uma pessoa 171, não vai ser mais uma pessoa falsificadora da palavra, não vai ser uma pessoa mais insubmissa. Aleluia. Versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Deus falando, eu sei o que eu estou fazendo, diz o Senhor. Pensamentos de paz. O que eu estou pensando a respeito de vocês, permitindo isso, fazendo isso, é pensamento de paz. Não briguem comigo, como Deus estivesse falando. Não fique zangado comigo. Não deixe de falar comigo. Não deixe de andar comigo. Não me abandone. Por favor, porque os meus pensamentos são de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quantas pessoas são levadas para a luta e pensam que é o diabo, é o demônio, é o inferno. Não, é o próprio Deus. Por quê? Porque Deus está moldando. Só que essa pessoa precisa entender que é um momento de aprendizado, é um momento de reserva, é um momento em que você precisa se concentrar naquilo que Deus está trabalhando em você. O que Deus quer moldar em mim, o que Deus está trabalhando em mim, o que Deus quer tirar de mim, o que Deus quer colocar em mim. Então é exatamente isso que nós temos que nos concentrar. E aí Deus vai dizer, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Deus está falando, ore, eu vou trazer refrigério. Na sua luta, na sua prova, no seu cativeiro, me invoca. Ora a mim, que eu vou ouvir você. Não vai adiantar chutar o balde, ficar de biquinho, brigar com todo mundo, chutar todo mundo, fazer de cara feia com todo mundo, não. Quantas pessoas que estão em luta e ficam com cara feia, como se a luta fosse terminar por causa da cara feia? Deus está dizendo para nós nessa palavra, cativeiro é lugar de orar, é lugar de aprendizado, é lugar em que nós precisamos entender e pensar e refletir. Deus está me ensinando alguma coisa, eu preciso me concentrar. O que Deus está me ensinando? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí, aqui eu vou encerrar. Aí Deus começa a dizer, vocês precisam aprender a me buscar de todo o vosso coração. Porque em Jerusalém, onde tinha templo, onde tinha lugar de adoração, vocês não me buscavam de todo o vosso coração. Então sabe aonde vocês vão aprender a me buscar de todo o vosso coração? Na luta, no vale, é lá mesmo, na tempestade, no vento contrário. Quando o teu barco começa a balançar,
dentro do lugar em que você não queria estar, na cova de leões, numa situação constrangedora que você nunca ia imaginar. Deus está querendo dizer, está dizendo para nós temos que aproveitar o momento em que Deus está nos ensinando e aprendermos verdadeiramente a buscar o Senhor como Ele merece. E aí eu encerro no versículo 13, quando ele vai dizer: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-eis de todas as nações. E aí ele continua falando, Deus dizendo: olha, eu não queria fazer isso com vocês, mas vocês foram tão infiéis, tão desobedientes, vocês foram tão negligentes com o tempo, com o lugar de adoração, comigo. Vocês foram tão negligentes, tão desobedientes. Então, amados, que fiquemos com essa palavra, uma palavra de ensinamento, onde Deus está trabalhando para nos moldar, para nos fazer filhos melhores, para colocar em nós a essência dele de uma forma terrível, que possamos aproveitar. Se está na luta, se está na prova, se você está nesse momento de aprendizado, se concentre, o que Deus quer me ensinar, para que esse período não demore e para que também esse período passe e você não aprenda nada, porque senão o período vai ficar mais longo ainda. Nós nos encontramos no outro vídeo, e que o Espírito do Senhor, ele continue ministrando ao seu coração, ao meu coração, de uma forma sobrenatural. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja derramado sobre o seu lar e a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.